Bom, nós estamos aqui aguardando o Marco Antônio para a gente começar, ele vai traduzir o Jean-Michel, mas enquanto, e ele já está chegando, mas enquanto ele não chega, talvez, o Jean-Michel, seja interessante a gente contar um pouco para quem não foi a São Paulo, sobre o que foi o evento de São Paulo, né? Apresentar um pouco a nossa visão, dado que, inclusive, o que a gente vai fazer, e esse nosso bate-papo aqui, vai ter a ver com os efeitos, né, desse encontro sobre nós. Como vocês sabem, nesse sábado, dia 30 de março, a gente se reuniu lá no Museu da Imagem do Som em São Paulo, num evento organizado pelo Corpo Freudiano de São Paulo, fazendo um tributo a Alain de Gevaio. E esse encontro, que tem essa tônica, né, tão forte para nós, que é celebrar a vida e a obra de Alain de Gevaio, né, diante do espanto que nós tivemos com a sua partida, com o seu falecimento, ele teve efeitos muito fortes para todos nós, né? O fato da gente se reunir em torno, né, da obra e da vida, ou seja, dos efeitos que o Alain teve em cada um de nós, e uma apresentação da obra dele a partir desses efeitos em cada um de nós teve um peso muito grande. E essa tônica que foi a de incluir uma dimensão extremamente pessoal, ao modo que cada um assimilou, né, a teoria e as propostas do Alain, eu acho que marcou uma diferença bastante grande ao que a gente está acostumado a ver em termos de encontro. É claro que esse encontro teve muito a presença da arte, da música, sobretudo, por razões óbvias, né? pela própria natureza do trabalho do Alain, e teve uma repercussão que eu gostaria de compartilhar com vocês. O Marco está chegando aí, eu comentei isso com ele, que o que nos singulariza como escola. Ou seja, né, dentre o panorama, né, de tantas escolas de psicanálise, né, tantos colegas que se reúnem em torno da transmissão da psicanálise nas várias escolas, aquilo que ficou desse evento em São Paulo, nessa oportunidade de celebrar a presença do Alain, reverberou para mim, para nós, né, como uma indicação da direção da nossa escola. O corpo freudiano, ele sempre foi conhecido por uma profunda relação da psicanálise com a arte. Isso não é novidade para ninguém, né? Todo mundo que conhece um pouquinho dessa escola sabe dessa afinidade, né? No modo como a gente trabalha a questão da transmissão, sabe dessa afinidade com a qual a gente relaciona, né? Essa afinidade está presente no nosso trabalho em relacionar a psicanálise com a arte. E o que ficou assim, de
novidade para a gente foi perceber que a gente trabalha muito essa relação pelo viés daquilo que ficou do Alain. Ou seja, nós somos muito mais influenciados pelo Alain de Pai do que a gente podia imaginar. Exatamente, parece que deixar isso claro, falar disso, né? E aí surgiu, nomear, e surgiu um novo significante, que é somos didivarianos. Bom, acho que seria legal você falar um pouquinho disso. Esse nosso encontro lá no Porto de São Paulo foi realmente muito importante, né? Porque é até interessante que as coisas tenham acontecido assim, né? Que o São Paulo tomou a frente para fazer essa reunião de homenagem ao Alain de Gevaert, e nós, aqui do Rio, achamos que era interessante que, então, nós também nos deslocássemos para lá, né, para fazer isso com o Grupo de São Paulo. Muitas pessoas perguntavam, não vão fazer nada no Rio? Né? E nós falamos, não, vai ter em São Paulo, e no Rio nós vamos fazer, sim, um momento especial de homenagem no nosso encontro em novembro. Né? Vai ter um momento especial. Agora, isso que a Denise estava comentando foi muito revelador e mudou alguma coisa. Quando a gente nomeia alguma coisa, as coisas mudam. Né? A nomeação, ela é uma transformação. A própria análise faz isso. Né? A gente nomeia um afeto, nomeia uma angústia, nomeia um desejo, enfim. A gente consegue aproximar o mais possível. Claro que nomear tem um limite, né? Mas aproximar o mais possível a nomeação do desejo é o que a gente tenta fazer sempre, né? Nesse bem-dizer, nesse bem-dizer, essa experiência do bem-dizer, como lá que chamam. E, de fato, né, durante o evento, teve uma hora que a Denise sussurrou isso no meu ouvido. Isso que ela acabou de dizer, né? Que era impressionante como que nós somos didievaerianos, né? Que é a nossa escola é didievaeriana. E eu falei, mas é óbvio, a nomeação assim, é uma interpretação, né? Uma interpretação. A minha relação com o Alain de Gevaert, ela remonta a um período em que eu ainda participava de uma outra escola de psicanálise, da qual eu me afastei, para muito tempo depois, né, me reunir com um grupo de pessoas e fundar o Corpo Freudiano no Rio de Janeiro, primeira escola do Corpo foi aqui no Rio, né? E essa relação, ela é longa, ela é duradoura. Toda da câmera, né? Essa relação, ela é longa, ela é duradoura, ela é profunda e ela é muito vivaz, realmente. Né? Houve um encontro especial, né, entre nós e Alain. E ele tem sido, né, uma bússola. No texto que eu escrevi para uma revista em Paris, que vai ser lançada agora, a revista Assistance, vai ter um número especial dedicado ao Alain, em que vão ser publicados testemunhos. Né? Cada um vai falar sobre o que quiser na sua relação com Alain de Gevaert. E eu escrevi ali alguma coisa que tinha a ver com isso, né? Essa ideia de que ele sempre no encontro comigo, no encontro com o nosso grupo, ele funcionava sempre com uma palavra que era uma bússola, né? Uma orientação, uma direção. E eu fiquei muito feliz com essa nomeação. Né? A interpretação deixa a gente feliz, eu acho. Né? Quando a gente consegue... Aliás, o Alain disse uma vez isso. Quando a gente consegue entender alguma coisa, isso faz um bem muito grande. Uma vez ele me disse isso. Eu lembrei agora.
A Denise fez um bem muito grande, entendendo isso rápido, né? Porque foi rápido, foi em ato, assim, né? Lá no evento, isso se colocou. E tem uma outra coisa que você falou, e que eu acho também muito séria, que eu acho que é uma via de mão dupla, porque eu acho que o reconhecimento que o Alain teve no Brasil, ele não sei se ele se antecipou ao reconhecimento que ele tem na França, mas, no mínimo, ele ganhou aqui um matiz especial, o fato do Marco Antônio ter publicado o primeiro livro do Alain de Louvain no mundo, porque o Alain não tinha livro publicado, até o Marco publicá-lo aqui. Ele tinha publicado artigos em revistas. Então, eu não sabia, mas são nesses momentos que a gente vai sedimentando, é impressionante os efeitos, quais são os efeitos da morte de alguém na repercussão sobre a obra desse alguém, ainda que esse alguém já tivesse o reconhecimento que a Alain de Louvain tem, enfim, a partir do próprio Lacan, né? Intervir num seminário do Lacan não era pouco, né? Não, exato. Nada disso é trivial, né? Quando os fatos têm um enraizamento inconsciente tão grande assim, como é o caso, nada é trivial. Tudo conta, né? E a gente está agora como que as peças todas se reúnem agora e fazem novas imagens, né? Não se recoloca. É muito interessante. Por exemplo, agora, nesse momento, eu me dei conta de que esse texto que vai ser publicado em Paris na Assistance, a primeira frase que eu digo é: quando eu li o primeiro texto de Alain de Louvain, a impressão que eu tive é que era o texto que eu estava esperando desde sempre. Essa frase, para mim, agora ela volta para mim com uma força maior ainda do que o afeto com a qual eu escrevi, né? Eu tenho que reconhecer nela uma coisa muito mais poderosa ainda. Então, daí a gente também teve a ideia de trazer um pouquinho da discussão, né? Enfim, dos efeitos, né? A proposta do Encontro de São Paulo não era só apresentar a obra de Alain, mas qual foi a influência do Alain no nosso trabalho, né? No nosso modo de pensar psicanálise, enfim, já que a coisa principal, né, da influência de Alain sobre cada um que teve a oportunidade de estar mais próximo dele era justamente o estímulo à inventividade, à ousadia, né, à criação, né? Então, o encontro em torno do Alain, ele tinha que propiciar isso, né? Essa incitação a que a gente apresente, então, os efeitos de Alain sobre nós. Então, o Jean-Michel fez uma conferência nesse encontro, a gente vai pedir para ele falar, tomar alguns pontos dessa conferência, e aí eu vou dialogando com ele, trazendo um pouco também do que eu levei para lá, e vocês também podem... Vou só dizer uma coisa que seria na apresentação da noite, mas como eu cheguei atrasado, me desculpem, né? Mas eu vou fazer uma apresentação só depois. A noite de hoje era para que fossem lançados 2 livros da coleção Janos, no Corpo, a contracapa, né? O novo livro do Jean-Michel Vivet, cujo título é Variação psicanalítica sobre a voz e a pulsão invocante. Variações psicanalíticas sobre a voz e a pulsão invocante. E o novo livro da Denise Mauranda, Elementos da Clínica Psicanalítica, volume 1, O Desejo e Sua Ética. Né? Os livros não ficaram prontos a tempo. Né? Não sei por que o riso. Um fato tão assim, diferente aconteceu. Uma coisa tão excepcional. É muito excepcional esse fato, o livro não ficar pronto aqui. Né? Então, mas e também não quisemos correr para publicar só para publicar na data. Né? O tempo cada um tem seu tempo, até o livro, né? Tem o seu tempo. Então, nós vamos trabalhar com
com o editor amanhã, né, para rever algumas coisas, tudo com calma. E o livro vai sair daqui a pouco, talvez daqui a 2 semanas, incrível que pareça, ele vai sair. Então, a noite vai para isso. Então, mas na pauta do livro, nós temos os autores, né? O que é maravilhoso. Então, nós vamos ouvir, então, nosso querido Jean-Michel, mais uma vez, e a Denise, que trouxeram, né, suas contribuições lá para o Encontro de São Paulo, que foi maravilhoso. Foi maravilhoso, só vou dizer isso, tá? Foi excepcional. O pessoal de São Paulo, assim, foi assim, de uma precisão, de uma riqueza, de uma tranquilidade, que é tudo que a gente espera. Je vais garder ton traduit. Je vais garder ton traduit. J'y vais. Allez. Ça marche, oui. Bonsoir. Alors, effectivement, j'aurais dû vous parler de mon livre, mais je vais vous en parler d'une autre façon. De fato, era para eu falar para vocês desse novo livro, mas eu vou falar dele de uma outra forma. Alors, j'ai eu un compagnonnage avec Alain pendant 23 ans. Durante 23 anos, eu tive uma relação de companheirismo com Alain. Donc, j'ai travaillé avec lui régulièrement. Trabalhei com ele regularmente. Et ce soir, j'aimerais partir d'une question qu'il pose dans les 3 temps de la loi. Dessa noite, eu vou partir de uma pergunta que ele coloca nos 3 tempos da lei. Et c'est la question que je n'ai cessé, je dirais, de réfléchir pendant 23 ans avec lui, contre lui, à côté de lui. Essa pergunta é que eu estou há 23 anos refletindo sobre ela, com ele, contra ele, ao lado dele. Alors cette question, c'est une question qui m'avait particulièrement intrigué quand j'avais lu son livre en 1995. Quando eu li o seu livro em 1995, essa foi a pergunta que mais me intrigou. La question est la suivante. Comment se fait-il que l'interprétation soit absolument sans efficacité sur le délire? A pergunta é, então, como é possível que a interpretação não tenha eficácia sobre o desejo, alors que sur le délire, sobre o delírio, alors que la musique, virar para cá, pardon, alors que la musique a cette possibilité de rétablir le contact entre le sujet délirant et l'autre. Ao passo que a música ela tem essa capacidade de restabelecer o contato entre o delirante e l'autre. E o outro. Alors ça, c'est une question à laquelle on pourrait dire que Alain s'est attaché à tenter de répondre très tôt, puisque son texte sur la note bleue, c'est une façon de répondre à cette question déjà. Eu acho que essa foi uma pergunta a qual Alain se ligou desde muito cedo, uma vez que aquele seu texto, a nota azul, já é uma tentativa de responder a ela. C'est un texte que vous avez traduit en portugais. É um texto traduzido em português. Et vous vous souvenez que dans ce texte, on pourrait dire que Alain travaille moins sur la question de la pulsion invocante que sur la question de la place de la voix dans le processus d'aliénation-séparation. Nesse texto, o Alain trabalha menos na questão da pulsão invocante do que na relação entre la position de la voix a posição da voz dans le dispositif de séparation-aliénation. No dispositivo de alienação e separação. Donc ça, c'est la réponse qu'apporte Alain et que je trouve effectivement extrêmement intéressante. A resposta que o Alain traz e que eu acho muito interessante é... Et je propose une autre interprétation. Eu proponho outra interpretação. Qui n'est pas en opposition du tout avec la proposition d'Alain. Que não se opõe de modo algum a essa proposição de Alain. Mais plutôt qui vient éclairer un de ses aspects. Mas que antes disso, talvez ela venha esclarecer de seus aspectos. Et c'est à partir de la question justement de la supposition que je retrouve cette interprétation. E exatamente a propósito da questão
da suposição que eu retomo essa interpretação. Alors, tous ceux qui travaillent avec des patients psychotiques, Todos os que trabalham com pacientes psicóticos, avec des autistes, com autistas, savent que ces patients peuvent avoir un rapport spécifique avec la musique. sabem que esses pacientes podem ter uma relação específica com a música. Et que la musique, pour un autiste, peut ne pas être intrusive comme l'est la parole. E que a música para um autista pode não ser tão intrusiva quanto a fala. Alors, comment peut-on comprendre ça? Como é que a gente pode entender isso? Et comment peut-on comprendre que tous les dispositifs de soins traditionnels, Como é que se pode entender que todos os dispositivos de cuidados adicionais, par exemple les Gnawa au Maroc, por exemplo, les Gnawa, c'est une confrérie de soigneurs traditionnels au Maroc. Por exemplo, essa confraria tradicional de cuidadores do Marrocos que se chama os Gnawa, Voilà. Le Ndop en Afrique, le Ndop. os Endop na África, Ce qui a été mis en place en Grèce ancienne avec Esculape, dans le temple d'Esculape. e que outros que foram colocados em ação no tempo de Esculape, Tous mettent en présence le patient délirant avec la musique. todos eles colocam o paciente delirante em presença da música. Donc là, on voit bien effectivement que la remarque d'Alain est extrêmement pertinente. A gente vê então que essa observação do Alain é extremamente pertinente. La musique a un pouvoir sur le délire que n'a pas la parole. A música possui poder sobre o delírio que a palavra não possui. Alors, pour interpréter ça, et je m'inscris totalement là dans le travail d'Alain, Para interpretar isso, e aí eu me inscrevo totalmente no trabalho do Alain, je pense en fait le circuit de la pulsion invocante, eu penso de fato no que o circuito da pulsão invocante, dans sa dimension de parole na sua dimensão de fala et dans sa dimension musicale. e na sua dimensão musical. Je peux passer un crayon. Donc, je vais faire un grand dessin. Voilà. Donc, ça, c'est le temps zéro de la pulsion invocante. Esse é o tempo zero da pulsão invocante. C'est ce que Freud décrit en 1895 dans l'esquisse d'une psychologie scientifique. É o que Freud descreve no seu esboço de uma psicologia, projeto de uma psicologia científica, em 1895. C'est le moment où le bébé, dans un moment de tentative d'expression de la douleur, pousse un cri. Em que o bebê, no momento de tentativa de exprimir a dor, Pousse un cri ele solta grito, qu'on pourrait qualifier de cri pur. que podemos qualificar de grito puro, Un cri pur parce que ce cri n'est pas encore ni adressé à l'autre, porque trata-se de grito que não é nem dirigido ao outro, ni pris dans la signification. muito menos tomado na significação. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, là, on est dans l'état que Freud qualifie d'Hyphosigkeit, de détresse absolue. Então, a grosso modo, nós podemos dizer que aqui nós estamos num estado da Hilflosigkeit, que é o desamparo, que Freud descreve desse modo. Ce cri va venir résonner dans l'oreille d'un sujet Esse grito ressoa no ouvido de um sujeito, que Lacan va appeler l'autre, que Lacan chama de outro, et à ce moment-là, l'autre va prendre en charge le cri de l'enfant, e nesse momento o outro se encarrega do grito dessa criança, il l'interprète, e o interpreta, il lui donne un sens, lhe dá sentido, et il l'inscrit donc à ce moment-là dans la chaîne des signifiants. e o inscreve, então, nesse momento, na cadeia de significantes. Alors, c'est là que les choses commencent à devenir compliquées. É nesse ponto em que as coisas começam a ficar complicadas. Parce qu'à partir du moment où l'autre interprète ce cri, Porque a partir do momento em que o outro interpreta esse grito, l'enfant est assigné à une place. a criança, a ela é atribuído um lugar. Et c'est ça qui va être insupportable pour un certain nombre de personnes. E é exatamente isso que será insuportável
para certo número de pessoas. Ce que Alain a magnifiquement repéré et qui est extrêmement judicieux, O que Alain observou magnificamente e que é extremamente judicioso c'est que la musique est un autre particulier. Est un autre particulier. é que a música é outro particular. En ce sens que la musique va avoir ce même effet No sentido de que a música terá esse mesmo efeito, de s'adresser au sujet qui la reçoit, de se endereçar ao sujeito que a recebe, sans pour autant l'assigner à une place. sem, contudo, atribuir a ele um lugar. Et c'est ça effectivement la pertinence de la musique, et c'est ça qu'Alain avait particulièrement bien repéré. E é exatamente essa pertinência da música a qual Alain percebeu especialmente. C'est-à-dire qu'Alain avait cette intuition tout à fait belle de dire que c'est la musique qui nous entend. E Alain vai dizer uma coisa muito bela, quer dizer, ele vai dizer que a música é que nos ouve. C'est pas nous qui entendons la musique, c'est la musique qui nous entend. Não nós que ouvimos a música. Et c'est-à-dire que là où l'autre, nous interprétant, nous assigne à une place, Então, lá, quando o outro, nos interpretando, nos atribui um lugar, nos destina um lugar, la musique nous entend sans nous demander d'être à une place particulière. a música nos ouve sem nos demandar um lugar particular. L'hypothèse que je fais à partir de là, A hipótese que eu faço a partir daí c'est que la musique, dans le cas de la psychose ou dans le cas de l'autisme, é que a música, no caso das psicoses e do autismo, permettrait à la personne autiste ou psychotique permitiria à pessoa autista ou psicótica de s'inscrire à nouveau dans le circuit de la pulsion invocante se inscrever novamente no circuito da pulsão invocante, sans avoir à subir la violence de l'assignation par la parole. sem que tenha que sofrer a violência dessa atribuição de um lugar pela palavra. Et donc, à partir de là, faire cette expérience qu'il est possible d'avoir un lien à l'autre, qui ne se... Et à partir de là, faire l'expérience qu'il est possible d'avoir un lien à l'autre, Então, a partir dessa experiência na qual é possível ter um vínculo, um liame com o outro, sans que ce lien soit un lien d'envahissement. sem que esse vínculo seja um vínculo de invasão. Donc ça, c'est ce qu'on pourrait dire sur la question de la supposition. Isso é o que nós podemos falar a respeito da questão da suposição. C'est-à-dire que la musique nous suppose A música nos supõe, sans nous enfermer dans quelque chose. sem nos encerrar em alguma coisa. On pourrait dire que la musique, et c'est ça je pense qui intéressait particulièrement Alain, E eu penso que a música, e esse é um ponto que eu acho que interessou particularmente Alain, nous permet de faire l'expérience d'être adressé permite a nós termos essa experiência de sermos objetos de um endereçamento, sans être l'objet d'un appel. sem sermos objeto de um apelo. Parce que vous savez très bien que le psychotique, pour être appelé, il est appelé. Hein. Et un peu trop. Le psychotique, il souffre d'être appelé. Porque o psicótico, vocês sabem muito bem, ele sofre de ser, sofre apelos em relação a isso. Par contre, effectivement, cet appel est déconnecté d'une adresse. No entanto, esse apelo, esse chamado, está desconectado de um endereçamento. Et ça, c'est le petit pas que j'essaye de tricoter en ce moment. E é esse o pequeno passo que eu estou tentando tricotar nesse momento. C'est-à-dire la différence dans la pulsion invocante Isso é, a diferença na pulsão invocante entre ce qui relèverait de l'adresse entre aquilo que estaria na dependência do endereçamento et ce qui relèverait de l'appel. e aquilo que estaria na dependência do apelo, do chamado. C'est-à-dire qu'on peut être adressé sans être appelé, Significa isso que nós podemos ter um endereçamento sem sermos chamados. c'est l'exemple de la musique. La musique s'adresse à nous sans nous appeler. É o exemplo da música, nós podemos ser sermos endereçados por ela sem termos um apelo vindo dela.
Par contre, on peut aussi faire l'expérience d'être appelé sans être adressé, et ça, c'est l'expérience de la psychose. Ao contrário, podemos também ser chamados sem que haja nisso um endereçamento. E isso é a experiência da psicose. Voilà. À toi. Foi interessante. Muito bom. Bom, eu vou fazer uma pequena introdução para poder chegar nisso, né? Porque nós conversávamos hoje de tarde, ele falou assim, eu não vou dizer tudo que eu vou dizer lá, porque eu quero ver o efeito de surpresa sobre você. Portanto, seguinte, isso que ele está trazendo, né, se articula. Peraí, não, isso é assim. Isso que ele está trazendo se articula com essa sacação, né, que o Alain teve da dimensão de alteridade da música, né? A música é um outro, né? Mas que não é estrangeira para nós, né? A gente tem, ela é a melhor via de acolhimento da alteridade, né? Isso, então, se articula com aquela situação de desamparo, né? Já mencionada por Freud, né? na questão da fundação do psiquismo, ou seja, o que é isso que pode melhor nos receber, né? Bom, deixa eu ver por que caminho eu vou. Bom, eu vou pular, né, e vou chegar lá, se vocês não entenderem, e vocês falam depois, né, porque senão eu vou perder o fio do pensamento. A gente sabe que uma coisa que eu trouxe lá e que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui, e que está articulado também com uma observação do Alain no livro O Mistério Mais Longínquo que o Inconsciente, o modo como ele diferencia os dois gozos, o gozo fálico e o gozo outro. Bom, ele começa por dizer que, antes de usar essa palavra gozo, que Lacan se remetia à revelação, a uma experiência de revelação. Essa experiência de revelação, depois ela vai ser nomeada gozo. E aí o Alain se pergunta, mas da onde foi que o Lacan foi tirar esse termo? Revelação, que é um termo tão marcado pela mística, enfim, né, o homem das luzes, né, ou seja, dentro de um contexto das luzes, né, por que buscar esse termo revelação? E aí ele especifica mais. Ele diz, mas existem dois modos de viver essa experiência, né? Uma pela tônica, né, pelo viés do desvelamento, ou seja, algo que está ali e que se desvela, possibilitando um acesso a uma significação que está numa rede e que reverte para a própria significação do sujeito. Então, esse gozo do desvelamento, né, essa experiência de gozo do desvelamento, ela é, então, relativa ao gozo fálico, né? O gozo de você se ver, ali eu tenho sentido, ali eu sou, né? Ali eu tenho um sentido, né? Diferente de uma... E essa experiência, ela teria dois tempos, né? Um tempo de sideração e o tempo de luz, né? Então, a experiência do gozo fálico, ela propicia esse engatamento do sujeito na rede, né, vamos dizer assim, e o gozo outro. O gozo outro, esse sim, ele vai chamar de gozo da revelação. É como se fossem duas revelações, mas uma demanda dois tempos. Uma não é imediata, é mediada. Né? Mediada pelos significantes, mediada, enfim. E a outra não. O gozo outro seria uma experiência
de revelação imediata. Nessa perspectiva, né, esse gozo, o outro ele chama também de gozo da existência, né? Esse raio, né, que aponta ali a experiência de existência, ali eu existo. Bom, mais do que isso, o Alain faz uma relação do gozo outro com a criação, né? E isso é muito denso, né? No sentido em que a questão da criação, ela remonta não apenas à relação de alguém com a criação, mas ela remonta à própria criação de alguém. Ou seja, esse momento do advento de um sujeito. Esse momento em que um sujeito invocado passa a invocar, né? Se vê invocado e passa a invocar. O momento em que alguém se engancha na linguagem, né? E que não é meramente reprodutor da linguagem alheia, mas encontra o seu modo de ali estar, né? Então, esse gozo da revelação, que é também gozo da existência, ele também está apontando para esse momento inaugural. Quando você fala da questão do acesso que a música possibilita para um psicótico, eu também pensei, né, como eu estava te dizendo antes, e duas outras coisas a esse respeito que me rondaram a cabeça depois do evento de São Paulo, que é o seguinte, até porque eu soube de um amigo músico muito querido e que é um cara novo, que está com Parkinson, né? E sempre também me chamou a atenção, né, que está com Parkinson. Entretanto, na hora que ele toca, não tem Parkinson, né? Da mesma maneira, ele continua compondo mais do que nunca, né? Para além disso, me chama a atenção que o Alzheimer, né? Ele também, as pessoas que têm Alzheimer têm uma relação tão singular com a memória da música, né? E com o estar na música, né? O fazer música, o cantar, né? Eu fiquei pensando, né? O Alain, ele faz uma relação, gente, estou jogando isso, vocês me desculpem, está tudo desarrumado, mas é assim que está vindo, é assim que vai. O Alain faz uma relação da criação com o gozo outro, ou seja, o gozo que participaria, o trabalho da criação seria relativo, ele teria a ver com esse gozo outro. Por isso, esse gozo não é garantido por nada, né? Ninguém que cria tem a garantia de que vai criar, né? É sempre uma surpresa, né? E é isso que faz o brilho da criação. Daí eu fico pensando, se tanto para o psicótico, quanto para o sujeito que tem Parkinson, quanto para o sujeito que tem Alzheimer, quanto o artista, né? Se o canal pulsional que os estimula, né, não é efetivamente o outro, que não o do gozo fálico. Por isso eles podem responder de outro lugar. Entende? Aí eu fico pensando, já pensou coisa interessante? Se a neurologia pudesse nos ajudar nisso, no sentido em que, será que é possível pensar, porque isso também é localizado em áreas cerebrais, lá, a coisa do chip
estou colocando na pessoa com Parkinson para ela parar de tremer, enfim, né? E tem o Alzheimer, ele bem diagnosticado, ele tem efetivamente vínculo com questões neurológicas precisas, né? Será que esse circuito pulsional ele passa por algum canal nesse sentido? Entende? Um canal especial? Vocês lembram que quem estava aqui, eu já apresentei algumas vezes aquela minha cabecinha de Janus, né? Aonde, né, no lugar da cabeça de Janus, que olha para os dois lados, está ali o traço de memória, né? E o desejo, ele seria, né, a fundação do psiquismo sendo pautada pelo desejo, ele seria justamente, ele fundaria o psiquismo justamente pelo movimento, né, de, uma vez o traço ali tendo sido inscrito, o sujeito querer recobrar o traço da coisa, né? Então, o desejo com esse movimento de avanço que busca retornar a coisa perdida, ou seja, ele está atrelado de alguma maneira à questão da coisa, do objeto perdido, né? E nesse sentido ele faz esse movimento. E a criação é uma tentativa de recuo, né? Seria, dentro dessa hipótese, uma tentativa de recuo do objeto. Na criação, há um desprendimento do objeto. Eu só crio porque eu não há objeto. Quando o Lacan fala da criação é ex nihilo, eu entendo isso, né? Quer dizer, você tem que se desprender do objeto, então a criação ela é um recuo para avançar. E o desejo, ele é um avanço para retroagir, entende? Se a gente puder localizar o gozo relativo ao desejo como gozo fálico e o gozo relativo à criação como gozo outro, eu acho que talvez isso possibilite a gente perceber processamentos diferentes que devem acionar áreas cerebrais diferentes. Não sei, estou delirando aqui, só não me internem. Mas, entende? Será que, né, no caso da psicose, onde a questão da psicose recai sobre os problemas da fundação subjetiva e, portanto, né, do acesso do sujeito ao falos, enfim, e como que isso fica desesperador para o sujeito, porque se ele é convocado falicamente, quando você apela a alguém, você está convocando falicamente esse alguém a responder. Se eu não tenho cacife para isso, eu vou surtar, né? Aconteceu com o Schroeder, acontece com tantos outros, né? No entanto, né, se ele não está sendo apelado por esse viés mais por um outro, né, se o canal pulsional é outro, né, é quase como uma reinauguração, né, quase como um retroceder para criar de novo, é como se fosse uma outra oportunidade de inscrição, entende? Como se houvesse ali uma outra oportunidade de inscrição. E aí eu fico pensando, se todos esses estudos que falam, né, da eficácia, do tratamento do psicótico através da arte, ou seja, da presença da arte, né, no tratamento do psicótico, se isso não seria uma via, porque isso é uma evidência, empiricamente nós sabemos, mas como teorizar isso? Como conseguir pensar quais seriam os fundamentos do sucesso dessa experiência? Que também não é adestramento, não é terapia ocupacional. Não é botar ele para fazer aquilo que ele sempre fez, mas é justamente essa incitação a algo que estimula, que excita a criação, né? Como, entende? Eu queria entrar na conversa, porque depois de ouvir o Jean-Michel, imediatamente que me ocorreu foi a ideia de que, exatamente, artes plásticas, também tradicionalmente estão presentes no tratamento da psicose, né? E
a partir do que você falou, quer dizer, também no caso da pintura, né, ou da escultura, quer dizer, são formas de expressão que a gente poderia incluir na mesma maneira como havendo endereçamento sem apelo. Né? Bien sûr. Que é a criação. E aí eu me lembrei só para acrescentar, eu me lembrei de uma vez em que eu falei de uma frase de um seminário do Lacan, do Alain, que lhe interessava muito essa frase, e o Alain ficou siderado com a frase, ele não lembrava da frase, e depois passou algum tempo ele perguntou, como é que é aquela frase mesmo? E a frase é a seguinte, é um dos últimos seminários do Lacan, em que ele diz assim, contrariamente ao que se acredita, que a pintura é da ordem do pré-verbal, a pintura é da ordem do hiperverbal. Quer dizer, essa comunicação imediata, né, eu entendo que o Lacan está chamando de hiperverbal. Effectivement, j'ai pris l'exemple de la musique parce que c'était le plus évident. Pardon. Eu peguei o exemplo da música porque efetivamente era o mais evidente. Mais je crois que la voix, c'est pas le sonore. Eu acredito que a voz não é o sonoro. C'est-à-dire que la voix, c'est tout support, quel qu'il soit, Eu acredito que a voz é qualquer suporte, qualquer que seja ele, qui va soutenir un processus d'adresse. que vai sustentar um processo de endereçamento. Voilà. Donc à partir de là, ça peut être la musique, ça peut être la peinture, ça peut Pode être... ser a música, a partir daí a música, a pintura, o porta-voz. Exactement, tout à A fait. gente fala do porta-voz. E daí o hiperverbal. Et vous avez bien sûr l'idée, par exemple, quand on dit c'est un regard qui parle, A gente tem também essa noção do olhar que fala. c'est clair qu'effectivement, c'est quelque chose qui porte une adresse É en uma- dehors de tout mot. Exatamente, um olhar, quando ele fala, ele está dirigindo, tendo um endereçamento fora de qualquer palavra, de qualquer sonoridade. Et c'est pour ça qu'à mon avis, il est pour moi aujourd'hui essentiel de différencier ce qui relève de l'adresse et ce qui relève de l'appel. E é por isso que, para mim, hoje é muito importante diferenciar o que tem a ver com o endereçamento daquilo que tem a ver com o apelo. Parce qu'il n'y a qu'en faisant, à mon avis, cette différence qu'on peut comprendre ce qui se passe là. E a minha opinião é exatamente vendo o que está em jogo nessa diferença que podemos compreender o que se passa ali. Et je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis, Denise, hein, sur la question de la révélation. Eu estou inteiramente de acordo com o que você diz, Denise, a respeito dessa révélation. Mais je crois qu'en fait, cette question de la révélation, c'est exactement ce que Lacan dit dans le séminaire 7 sur la sublimation. E eu acho que essa questão da revelação tem a ver com o que o Lacan fala no Seminário 7 sobre a questão da sublimação. C'est-à-dire que dans la révélation, il y a un double mouvement. Na revelação existe um duplo movimento, Un double mouvement de voilement et de dévoilement. de velamento e de desvelamento. C'est ça le voilement, la révélation. Parce que Pardon? c'est ça la révélation. É isso a revelação. C'est ce double mouvement de voilement et de dévoilement de la chose. É esse duplo movimento de velamento e desvelamento em relação à coisa. Et donc justement, cette question de la révélation, ce qui est intéressant, c'est que ça permet de gérer le rapport à la chose. Então, essa questão da revelação é interessante porque ela permite gerir, né? Gerir a relação com a coisa. Le dévoilement de la chose, c'est l'horreur. O desvelamento da coisa é o horror, C'est insupportable. é insuportável. Le voilement total de la chose, ça fait qu'il n'y a plus de rapport à l'objet. Ao mesmo tempo que o velamento total da coisa está continuando a mesma mais relação com o objeto. Le seul rapport possible, c'est un rapport de révélation, A única relação possível é a relação de revelação, c'est-à-dire dans le même mouvement constamment, voiler, dévoiler, voiler, dévoiler. Et c'est ce que fait l'art. que é no mesmo movimento constante que é o que faz a arte de revelar, 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 revelar. Et c'est ça que nous aimons tant dans le baroque. Pardon? C'est ce que nous aimons tant dans le baroque. É isso que nós amamos tanto no barroco. Le baroque, à la fois, il multiplie les signes
signes, les images. O barroco, ao mesmo tempo que ele multiplica os signos e as imagens, Ça, c'est un travail de voilement. é trabalho de velamento. Mais en même temps, si on pense aux coupoles baroques des églises italiennes, Nós podemos pensar nas cúpulas barrocas das igrejas italianas, toute cette hypertrophie représentative toda essa hipertrofia representativa conduit notre œil jusqu'à un vide central. conduz o nosso olho para vazio sem forma. Il n'y a rien à voir. Não há nada para ver. Donc là, dévoilement. Então ali há desvelamento. C'est-à-dire qu'une coupole baroque, c'est l'expression artistique de la thèse lacanienne de la révélation. Então, uma cúpula barroca é a expressão artística da tese lacaniana da revelação. Ótimo. Sim, então, você introduziu esse outro elemento que é a questão da sublimação, né? E essa é uma outra coisa, né? Ou seja, qual é a relação criação-sublimação? Como é que fica a questão da dessexualização presente na sublimação? Como entender isso, né? Porque existem diversos níveis de sublimação, né? Existe uma sublimação que é aquela que se faz pelo trabalho, onde, creio eu, que por mais que a criação esteja sempre, né, quer dizer, o Lacan diz no Seminário 7, toda sublimação é criacionista, né? Então, por mais que a criação esteja no canal lá da sublimação, tem alguma coisa aí, a meu ver, a ser melhor destrinchada por nós. Por quê? Porque me parece que se o viés da criação é gozo outro, portanto é hors sexe, fora do campo sexual, né? Isso responderia um pouco, né, a questão da dessexualização presente na sublimação, né? Coisa que sempre me embatucou essa história de dessexualização na sublimação, né? Que dessexualização é essa, né? Para além disso, isso ajudaria também a pensar uma outra relação à coisa que não é do atrelamento ao objeto, né? Porque quando se fala de dessexualização, se está falando da possibilidade de uma certa maneira, abrir mão do objeto. Há condição de resgatá-lo enquanto criado, mas você abre mão do objeto que há. É nesse sentido que eu digo que seria um recuo do traço. Para voltar, mas recua primeiro, entende? Diferente do desejo que está querendo resgatar o objeto a todo custo, né? Movido pelo traço anterior. Movido pelo traço anterior. Essa dessexualização talvez seja relativa a isso, né? Esse recuo. Né? Aí, nesse sentido, que talvez a gente possa pensar que, por mais que a coisa esteja lá, e a gente não possa mesmo, né, tudo que diz respeito a nós, está imantado por esse momento inaugural onde nós fomos capturados, graças a Deus, né? Existe um procedimento, parece existir um procedimento diferente que frui satisfações diferentes, né? No ato desejante e no ato... Oi? Exatamente, no ato criador, no ato, né, vamos dizer assim, do mais alto nível sublimatório. Entretanto, talvez exista, ou mesmo a gente possa dizer que existem diferentes níveis sublimatórios, né? Uns mais atrelados ao objeto, outros mais franco-atiradores, né? Entende? Assim, a coisa está lá, mas há uma dimensão de desprendimento. Porque o
que é elevar o objeto à dignidade da coisa, né? É fazer o objeto ser o que ele não é, né? E sempre me vem uma frase de Nietzsche que me ajuda a pensar isso, que é o seguinte: ele diz que o objeto artístico, né, a arte, como ela é um engano, né, ela não nos engana. Ou seja, ela não pretende ser, né? Por isso ela é. Ela não pretende ser. Essa outra condição de objeto enquanto criado, me parece que é isso que faz com que a coisa fique menos temerária, né? Porque, como você falou, certamente, a coisa é um horror, né? Não é à toa que quando a gente está para realizar alguma coisa que a gente deseja muito, a gente fica tão apavorado, porque a gente pensa que a coisa vai aparecer e aí danou tudo. Agora, se a coisa é criada, aí eu posso jogar com ela. O exemplo que o Lacan dá dessa elevação do objeto da coisa é muito específico, né? As caixinhas de fósforo. Né? Les boîtes d'allumettes. A caixa de fósforo. Então, quer dizer, a coisa menos esteticamente valorizada, o uso de uma coisa de utilidade que se usa e se joga fora, banal, um mero desencaixe. E o encaixe de uma segunda caixinha nela, e assim por diante, faz o olhar se voltar para aquilo como um objeto artístico, né? Ele diz na casa do Jacques Prévert. Né? Mas essa frase eu acho que a gente tem que voltar, você tem razão, elevar o objeto ao estatuto da coisa. Eu volto sempre a ela, quer dizer, ela volta sempre a mim. A dignidade... Que dignidade é essa? E falta também o estatuto da coisa. Né? Sim. Porque essa frase, eu entendo ela assim. O objeto está lá. O recalque é da ordem do medo. Diante do objeto, o sujeito foge. Então, ele mantém o objeto lá e vai para o outro lado. Ou seja, a referência ao objeto está preservada, mas ele vira as costas. E as palavras que o Freud usa para falar do recalque são sempre desvio, detour, né? Desvio, nossa. Tem um campo semântico que o Freud usa para falar do recalque, que é sempre da ordem de uma fuga. Né? Eu acho até que ele fala de fuga mesmo. No caso da sublimação, é um ato de coragem que eu vejo. Porque o sujeito vê o objeto, não foge dele e diz, mas eu vou mais além. Ele atravessa o objeto. Ele vai numa direção em que algo no objeto não é mais consistente, nem para dar medo, ou seja, nem para paralisar o desejo. Ou seja, ele reconhece que o objeto que o objeto não está lá. Entendeu? Que o objeto não vai resolver o meu problema. Ele reconhece que o objeto é furado. Eu acho que ele reconhece que o objeto é sustentado por uma estrutura de furo. E que ele fica ali fazendo as vezes tampar o furo, mas que não vai tampar, não. Eu quero ligar o furo. Ele atravessa o objeto. Exatamente. Né? Porque quando o artista pinta a mulher, a modelo está ali. O sexo está ali na frente dele. Né? A mulher, o objeto erótico está ali. E ele vai e pinta. Então, quer dizer, ele não fugiu do objeto, ele não recalcou, mas ele atravessou e foi mais além e mostrou o que não está ali. Né? Ele teve acesso a alguma coisa que o Alain fala disso. Fala. O invisível, a pintura faz o invisível do visível. O importante não é a presença do objeto, mas é o que o objeto tem de invisível, de imaterial, de Isso. inaudível.
Isso. É o reconhecimento disso e aí, e a gente precisa de objetos, né? Vocês já viram como que qualquer bebê é absolutamente amparado e fascinado por objeto, né? Incrível, né? Nem que seja a mãozinha, né? O objeto, né? Toda filosofia se sustenta na relação sujeito-objeto. Toda filosofia, né? Sujeito-objeto, toda filosofia. Não é à toa que a psicanálise está nisso, só que de outra maneira, para mostrar o quanto que nós só somos sujeitos barrados, porque não há objeto que nos obture, nem nós mesmos somos objeto, a não ser um objeto furado, touro, né? Enfim. Você falando assim do bebezinho, eu me lembrei do objeto transicional, que eu acho que é um objeto muito particular e muito importante, né? Quer dizer, será que o objeto transicional, além de tudo que o Winnicott já descreveu dele, que é super interessante, também tem alguma coisa de revelar, quer dizer, porque ele está na transição, né? Entre a união com a mãe e a perda da mãe. Né? Ser e não ser. Ele está entre o ser e não ser. Ele tem alguma coisa também de um vazio que está sendo testado. É um teste da sublimação, será que é isso? O objeto transicional? C'est la thèse de Winnicott. Mas ele não fala de teste de sublimação. Mais je suis pas sûr. Ótimo. C'est la thèse de Winnicott, de dire que l'objet transitionnel, c'est l'objet qui conduira à l'investissement de la culture. Ah, perfeito. Voilà. Perfeito. Mais je ne suis pas sûr d'être d'accord avec Winnicott. Não? Não. Ele falou que essa é a tese do Winnicott, que o objeto tradicional está lá, e ele, por isso que ele fala de fenômenos tradicionais também, né? Não é só o objeto. Tem o espaço tradicional, e que esse objeto é o que vai dar acesso à cultura. Non, mais ça c'est intéressant, mais ça va donner, je crois, toute l'approche d'une psychanalyse centrée plus sur l'imaginaire. Isso é muito interessante, mas isso vai dar espaço para uma psicanálise inteiramente centrada no imaginário. C'est-à-dire la psychanalyse des enveloppes psychiques, ce qu'a pu développer Didier Anzieux, tout ça qui est passionnant. Psicanálise Des enveloppes psychiques. Vai dar espaço ao que Didier Anzieux desenvolveu, psicanálise de envelopes psíquicos, o que é apaixonante, mas é imaginário. Je crois. La piste que nous propose Lacan, à mon avis, est beaucoup plus radicale. A pista que Lacan propõe é muito mais C'est radical. vrai qu'il construit l'objet petit a dans son rapport et dans son dialogue avec Winnicott. É verdade que ele construiu o objeto A na sua relação no diálogo com o objeto tradicional do Winnicott. C'est clair. Mais ce qui est radicalement différent, Mas o que é radicalmente diferente, c'est que l'objet petit a n'est pas un objet de la réalité. o que é radicalmente diferente é que o objeto pequeno A não é um objeto da realidade. Alors que l'objet transitionnel l'est. E não é. O Winnicott diz que ele é e não é. Oui, en fait, Winnicott le dit, mais l'expérience, c'est que l'objet l'objet transitionnel de l'enfant, tu peux le prendre. L'objet transitionnel, l'enfant va l'utiliser comme un levier par rapport à ses parents. De quoi? Comme un levier, comme une expérience de puissance par rapport aux parents. Sim. Então, ele está dizendo que o objeto tradicional no Winnicott, ele existe na realidade. Né? E a criança vai usar ele como uma demonstração de poder para os pais. Je veux dire, moi, ma petite fille s'est amusée à balancer son doudou pour que j'aille le chercher. Então, a minha filhinha começou a balançar o ursinho, jogar longe para eu poder pegá-lo. Voilà. Donc, c'était bien pour essayer comme ça d'expérimenter jusqu'où je pouvais aller pour sauver cet objet-là. Então, ele tentando experimentar, fazer com que ele mostre até que ponto ele pode salvar aquele objeto. Ça se passe pas avec l'objet petit a. Isso não se passa com o objeto A pequeno. C'est pour ça que je pense qu'il y a quand même deux voies qui sont radicales. Je ne pense pas que cette question de l'objet de l'objet transitionnel soit négligeable. Eu não acho que a questão do objeto tradicional seja negligenciável.
Mas são duas dimensões radicais. Mais je pense que la proposition de Lacan sur la création à partir de la chose Eu acho que a proposição de Lacan sobre a criação a partir da coisa est quelque chose de beaucoup plus troublant. é algo muito mais perturbador. Voilà. C'est-à-dire que élever l'objet à la dignité de la chose. Elevar o objeto à divindade da coisa. C'est-à-dire qu'à travers un objet créé, Ou seja, através de um objeto criado, c'est vers autre chose qu'on fait signe. Ir na direção de outra coisa que faz signo. Se assinala uma outra coisa. Se assinala uma outra coisa. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'objet de création, O que é interessante é que o objeto de criação, et Lacan insiste là-dessus, je trouve que c'est une idée vraiment exceptionnellement intéressante, eu acho que é uma ideia excepcionalmente interessante, c'est l'introduction d'un signifiant nouveau. é a ideia de uma introdução de um significante novo. Ça, Lacan insiste beaucoup là-dessus. Lacan insiste muito nisso. Et c'est ça qu'il va faire aussi. Il dit, avec la sublimation, il y a un effet de rupture. Ele diz isso, que com a sublimação há um efeito de ruptura. Et qu'est-ce qu'il parle? Il parle du temple grec, Ele fala do quê? Ele fala dos templos gregos, il parle de la caverne sur laquelle les hommes préhistoriques ont peint. ele fala das cavernas onde os homens pré-históricos pintavam. Donc voilà, des choses qui vont créer un rapport au monde qui va à un moment changer radicalement notre Ou rapport. seja, coisas que vão criar uma mudança radical na nossa relação com o mundo. Et donc l'introduction Essa dans le relação. et l'introduction dans le monde d'un signifiant nouveau qui va avoir des effets sur notre rapport au monde. A introdução no mundo de um significante novo que vai ter efeitos de mudar a nossa relação com o mundo. Ça, c'est la sublimation. Isso é a sublimação. C'est-à-dire que l'idée géniale de Bansky de faire détruire son œuvre au moment où elle est vendue, É aquela ideia genial do Bansky, aquele artista que fez com que aquela tela, que ela foi comprada, ela foi autodestruída. pour moi, c'est l'équivalent de la fontaine de Duchamp. Para mim, ela é o equivalente do urinol do Duchamp. A C'est-à-dire fonte. que Duchamp, quand il propose sa fontaine, Quando ele propõe a fonte, que é o urinol, il introduit un signifiant où il nous dit, l'art, c'est aussi ça. ela introduz um significante dizendo a arte é também isso. Et Uma mudança no olhar. Bansky nous dit, l'art, c'est aussi ça. E Bansky está nos dizendo a arte é também isso. Voilà. Et je pense que l'histoire de l'art, avant cette date et après cette date, c'est plus la même. E eu penso que a história da arte antes e depois dessa data não será mais a mesma. Voilà. Pour moi, c'est ça la sublimation. C'est-à-dire que c'est des moments clés comme ça qui font que, voilà. Et Então, para mim, a sublimação é isso, são momentos chaves em que isso acontece. c'est pour ça que je crois qu'effectivement, c'est intéressant de faire la différence entre sublimation et création. Isso, para mim, cabe fazer a diferença de sublimação e criação. Lacan dit qu'à partir du moment où on parle, on crée. Pardon? Lacan dit qu'à partir du moment où on parle, on crée. Lacan diz que a partir do momento em que se fala, se cria. C'est vrai. Alain de Gevaert também fala. Oui, c'est vrai. E é verdade. Et par contre, je ne suis pas sûr qu'à partir du moment où on parle, on sublime. Mas, por outro lado, eu não tenho, assim, não estou convencido de que quando se fala, estamos sublimando. Vou sair na fato direto. Mas é engraçado, no seminário 11, o Lacan tem aquela tirada violenta, né, que ele diz, eu estou falando, lembra disso? Eu não estou trepando, ou seja, eu estou trepando. Ele aproxima, né, a fala de uma sublimação bem pesada. Mas isso não seria assim, os diversos níveis de sublimação? Você está insistindo nos níveis, né? Os níveis. Quais são esses níveis, hein? Acho que Essas formas de sublimação, Oi? níveis ou formas? Não, eu diria mesmo níveis, conforme a utilização da pulsão. No sentido em que
o próprio advento, a própria emergência subjetiva, o próprio advento de um sujeito, ele tem aquilo que o Alain fala do olhar do recém-nascido, né? Que era onde o Picasso buscava a inspiração, né? A chave da criação. O Picasso dizia que ele gostava de olhar o olhar do recém-nascido, porque lá estava a chave da sua criação. Né? A chave da criação está no olhar do recém-nascido. E o Alain toma isso para sublinhar essa dimensão da revelação, né? Isso, espanto, que é o patós, né? do grego, que é esse olhar que não passa indiferente, mas que vê, né? Essa aptidão para o espanto. E a gente passa a vida adormecendo e não ver, né? Querendo só rever, reconhecer as coisas e não ver, né? Então, essa disposição para o ver, né? Que vai implicar uma dimensão de não reconhecimento, mas sim de revelação. Isso estaria presente na própria criação de um novo sujeito, ou seja, a cada entrada de cada um, né, cada novinho sujeito na linguagem, a gente tem aí uma criação. Cada sujeito, né, naquela coisa da relação ao estilo, na própria Constituição, ele é efeito de uma criação. A própria noção da vida como obra de arte, enfim, essas coisas que se diz, né, estaria nessa direção. Né? Foucault diz isso, então, estaria nessa direção. Mas, quando eu falo em níveis de sublimação, porque, por outro lado, também é diferente do que ocorre quando um artista faz uma coisa como você falou, né? Ou introduz alguma coisa que afeta a todo mundo, né? Tem o ato do artista e a reverberação desse ato nos outros. Né? Freud valoriza muito isso, né? Freud ele vai colocar... Percebe como são vários níveis, porque também tem o efeito que a arte provoca em cada um que compactua com ela, que compartilha dela. Tem o efeito do ato criativo, né? Tem o efeito da fruição desse ato que foi feito pelo outro. Me parece que o processo de sublimação ele estaria presente, mas de maneira diferente, talvez em níveis diferentes. Né? E nesse sentido, que... Você está citando do espectador também? Também, a sublimação? Também. O ato da criação é sublimação. Porque o teu olhar também compõe a obra. A arte interativa mostra bem isso, né? O quanto que a participação, ela dependendo do grupo com que você pega um trabalho da Lígia Clark, os bichos, né? Dependendo de com quem você está, você pode não ver nada ou você pode criar junto. Né? É o que o Marcelo Duchamp disse. 50% o artista faz, outros 50% o espectador. É isso. Interessante. E por aí você pode entrar na sublimação do espectador. Pois é. Então, tem assim, diferentes dimensões, não é a mesma. Me parece que seja a mesma. Até porque o artista ele está muito mais... ele está muito mais próximo da pulsão de morte do que o espectador. Ele arriscou muito mais, ele está entregando a libra de carne. O espectador, né, sabe como é que é? Por isso, quando eu digo criar ex nihilo, quando eu insisto nesse recuo do objeto... Aí eu acho que tem uma coisa, Denise, quer dizer, eu acho que o Alain fala disso, né? Quer dizer, o artista paga um preço para fazer a obra. O espectador, qual é o preço que ele paga? Né? Tem realmente uma diferença. Né? Exatamente. Ele usufrui sem pagar um preço daquilo, né? Daquela sublimação. Ou paga algum, mas certamente não é o mesmo, né? Porque tem obra, né, que te desarvora mesmo, né? Cacilda, como é que eu fui ver um negócio desse? Né? Mas não é o mesmo, né? Enfim, eu acho que tem, assim, aí completando, né?
em termos pulsionais, a presença da pulsão de morte, tal como feita pela leitura do Lacan, eu acho que ela é extremamente rica para a gente, no sentido desse risco que o artista se dispõe a correr, se desassegurando do suposto objeto que o asseguraria, né? Então, ele sabe como é que é? Larga o traço e vai, né? E aí, se ele conseguir voltar, ótimo, ele volta com o objeto criado, entendeu? Denise, você aproximaria o ato criativo de uma passagem ao ato? Eu tendo a pensar que sim, eu só não sei em que momento que distingue uma passagem ao ato na sua radicalidade. Terrível. Uma passagem ao ato seria um ir sem vir. O que será que faz essa distinção? Eu estou me interrogando, porque eu acho que eu leio uma passagem ao ato. Alguma coisa ali que rompe com algo que está estabelecido e está no preço de encarar esse novo, por isso a dignidade da coisa, um reencontro com alguma coisa que é inaugural, que talvez seja esse novo. E paga-se o preço desse novo. Agora, onde é que distingue esse jogar no buraco do vazio? Da morte, do outro buraco, eu sei. A consequência, a diferença do ato do passagem ao ato e a consequência. Do ato, você só sabe no depois, quando há uma consequência do ato. Aí a gente vai saber se é ato ou não. Se a gente puder dizer que há um desapego do objeto, que implica uma certa dimensão, né, do se deixar levar pela pulsão de morte, o ato criativo, né, o ato de criação, ele possibilita o retorno. Né? Por isso eu recuo para avançar. Né? E no caso da passagem ao ato, é só recuo para cair. Né? Cai primeiro. Então, o microfone está me lembrando. Pega aí. E depois tem uma outra coisa que eu queria dizer também. Você tem que falar no microfone, Estou senão me o lembrando pessoal lá do não nosso encontro lá no Monte Líbano, sobre a psicanálise leiga, onde o Alain, e não me lembro se foi a Paola Miele que estava entre nós, mencionou como exemplo aquele francês Petit Felipe, pequeno Felipe, que fez a travessia das Torres Gêmeas em Nova York. foi a Paula Miele. Foi a Paula Miele. Eu acho que o Alain também teceu alguns comentários sobre isso. Né? Tem até um filme, né, A Travessia, que foi feito a partir dessa experiência, e eu me lembro justamente disso, que foi uma obra, né, que ele fez um ato, onde ele atravessou as Torres Gêmeas em um cabo de aço, sem ter nada, nem uma rede, nada, e ele foi e voltou, se eu não me lembro, 2 ou 3 vezes, e saiu de lá para ser preso. Ele fez tudo na surdina, tudo de forma ilegal, mas alguma coisa ele marcou ali, né? Essa questão. E eu me lembro que a Paola... Agora, se ele tivesse ido e não tivesse voltado... Exatamente. Por isso, eu me lembro de um comentário da Paola Miele, que isso essa intervenção me marcou na época, e que ele fez todos os cálculos, né, tudo que seria necessário, né, dentro para ele fazer aquela travessia. Ele só não contava com uma coisa, com o vento. Né? Com o vento. É mesmo? Estranho mesmo botar com o vento. Exatamente, porque quando ele estava lá, no meio da travessia, houve uma variação do vento, né? E ele teve que lidar com isso para concluir a travessia. Né? Muito interessante, eu me lembro dessa intervenção da Paola, eu acho que o Alain também fez alguns comentários. Esse filme é muito interessante. Eu Muito vi interessante. esse documentário, né? Feito com cenas reais, e ele é impressionante, porque
para montar, as torres gêmeas não estavam prontas ainda. Não estavam prontos. Eles fizeram uma montagem oculta, para poder lançar o cabo, etc. Então foi uma... Agora tem um outro documentário agora, que não sei se vocês já viram, não vi, mas me falaram, que é esse escalador da montanha, o Free Solo. Você já viu? Me disseram que é espetacular também. Ele subiu uma centena de vezes, marcando a montanha, anotando, logicamente, para poder escalar uma montanha de 900 metros, sem nenhuma segurança, sem nenhum suporte, só com a mão. Acho que é uma coisa assim que você vê assim, uma angústia terrível. É impressionante. Ainda não vi. Se chama Free Solo. Eu gosto de melhor documentário assim. Aí tem um pouco de loucura, né? Um pouco de loucura. Um pouco de loucura, tem um pouco de genialidade, um pouco de técnica, Quando vocês falam um pouco de tudo. de brincar com vazio, com nada, eu vejo os trapezistas. Eu me imagino a figura do trapezista. Soleil, né? Cirque du Soleil, ou seja, eles soltam, né, para pegar lá do outro lado, sem garantias, por mais que tenha um cálculo ali, de repente. Né? Eu queria voltar à voz e à música. Se a gente estivesse aqui e viesse uma pessoa fazer um recital musical, garanto que muitos de nós ia sair dali cantarolando a música, mesmo que inédita para os nossos ouvidos. Mas a poesia, ninguém ia recitar ela com percalço. Então, qual é a diferença entre a música e a voz? A voz precisa de percepção, decodificação, interpretação e cognição. A música não. A música ela entra com os aparelhos e é percebida com os aparelhos auditivos e vão direto. Você está falando não é a voz, você está falando da letra da música, né? Não, estou falando a voz e a música. Aí foi só um exemplo. Por exemplo, se alguém vem cá e declamou uma poesia, dificilmente ele vai sair dali falando versos dessa poesia. Ele vai ter que ler, decorar e tal. Mas vai sair cantarolando uma música aí que foi. Entendeu? Porque não tem intermediário. É muito simples. Isso é questão de física até, né? Porque a voz é um código. O som da voz não é código, mas a voz é um código. Então, Não é a voz que é código, é a língua, a linguagem. mas ali era o grito, né? O grito. Da língua. A voz que está sendo referida aqui. Não, eu vou debater, não. Estou só querendo falar. Je crois qu'il faut essayer de définir la voix si on veut comprendre quelque chose. La voix telle que la psychanalyse la pense, Eu acho que a gente tem que definir o que é a voz, para tentar compreender alguma coisa. A voz, tal como a psicanálise pensa, c'est pas uniquement la dimension du sonore, et c'est même peut-être la dimension la plus secondaire de la voix comme objet musical. como objeto A voz não é a dimensão sonora e também não é essa dimensão secundária. C'est pour ça que j'essaye d'introduire cette question de l'adresse. Por isso que eu estou tentando introduzir a dimensão do endereçamento, Pour sortir de cette dimension dans laquelle on a tendance à s'enfermer dès qu'on parle de la voix, qui est la dimension sonore. para tentar sair dessa dimensão na qual nós estamos sempre recaindo nela, da voz enquanto dimensão sonora. Je vous rappelle la définition que je proposais de la voix tout à l'heure. Eu vou lembrar vocês a definição que eu dei agora há pouco da voz. C'était tout canal qui serait support d'une adresse. Tudo canal. Tout canal, Tout canal. voilà. Então seria todo canal
que seria um suporte no endereçamento. À partir de là, il est tout à fait pensable de parler de la voix du sourd-muet. Ce n'est pas un paradoxe, Então, a partir ce n'est pas daí, une provocation. então, a partir daí é possível falar, por exemplo, da voz dos surdo-mudos. Isso não é um paradoxo, nenhuma provocação. É possível falar disso. Les sourds-muets, quand ils utilisent le balai des doigts, Quando os surdo-mudos utilizam o balé dos dedos, le canal, o canal c'est le canal visuel. é o canal visual. Pourtant, il y a un effet d'adresse Portanto, mas, no entanto, há um efeito de endereçamento. et on est complètement en dehors du champ du sonore. Nós estamos completamente fora do campo sonoro. Donc, essayons de penser la voix dans ce registre-là. Vamos tentar pensar a voz nesse registro. Parce que si on fait ça, alors on commence à voir les choses de façon un peu plus précise, à mon avis. Se fizermos isso, nós começamos, na minha opinião, a ver as coisas de uma forma um pouco mais precisa. Par contre, dans votre question, il y a un élément qui est extrêmement intéressant. Por outro lado, na sua questão, há um elemento que é particularmente interessante. Qui est la différence entre la musique. Alors, je ne parle pas de musique chantée, hein, je ne parle pas de musique avec des paroles. Então, eu vou falar de música, mas uma música cantada. Pas de chanson, pas de musique avec des paroles. Não estou falando de música com palavras, não é uma canção. La différence entre la poésie et la musique. Que é a diferença entre poesia e música. Pour moi, c'est une question extrêmement intéressante et, comment dirais-je, difficile. Para mim, isso é uma questão difícil e interessante. On a souvent discuté avec Alain cette situation Eu e ela discutimos isso com frequência. des nazis qui pouvaient, Os nazistas qui pouvaient écouter les concerts de Schubert, de Schumann, podiam ouvir os concertos de Schubert, Schumann, d'être extrêmement émus par cette musique e de se ficarem extremamente emocionados com essa música et de sortir du concert et de continuer leur œuvre de mort. e, saindo desses concertos, prosseguirem com as suas obras mortíferas. La musique n'est pas éthique. A música não é ética. La musique est une pute A música é uma puta. qui est au service du plus offrant. Du plus offrant. Que está a serviço daquele que oferecer mais. C'est très, pour un amoureux de la musique comme moi, Para alguém que é um amante da música como eu, c'est très difficile d'être obligé de penser cette é question-là. muito difícil de ser obrigado a pensar desse modo. C'est-à-dire que l'intérêt de la musique, Porque o interesse da música, d'être hors langage, de ser fora da linguagem, de ne dire rien, de não dizer nada, ce qui permet effectivement aux psychotiques et à l'autiste d'accepter la musique, que permite ao psicótico e ao autista aceitar a música, c'est ce qui permet aussi aux dictateurs é o que permite igualmente ao ditador d'utiliser la musique à une œuvre de mort. utilizar a música numa obra de morte. Tous les dictateurs de génie Todos os ditadores de gênio ont eu une utilisation mortifère de la musique. utilizaram mortiferamente a música. Pensez à Hitler, Pensem em Hitler, une utilisation géniale, si j'ose dire, de la musique de Wagner. uma utilização, eu ouso dizer, genial da música de Wagner. Staline, Stalin, l'utilisation de la musique dans les prisons comme Guantanamo. na utilização da música nas prisões como Guantánamo, C'est-à-dire que la musique devient torture. significando que a música aí se torna tortura. C'est génial. É genial. C'est-à-dire qu'on est obligé de penser, comme la musique ne dit rien, Então, somos obrigados a pensar que, como a música não diz nada, on peut lui faire dire n'importe quoi. podemos fazer com que ela diga qualquer coisa. C'est terrifiant. Isso é terrificante. Ça, on ne peut pas le faire avec la poésie. Isso não podemos fazer com a poesia. C'est-à-dire que je pense que, par exemple, le théâtre est éthique. Eu penso, por exemplo, que o teatro é ético. C'est pas pour rien que dans tous les grands moments de révolution,
dans tous les grands moments de mouvements sociaux. Não é por nada que nos grandes momentos sociais de revolução, Les auteurs sont revenus au mythe d'Antigone. os autores voltaram ao mito de Antígona. Dans les années 30, Brecht Nos anos 30, Brecht réécrit Antigone. reescreveu Antígona. C'est-à-dire que Antigone parle du monde dans lequel Brecht est, c'est-à-dire le monde de la montée du nazisme. Então, significa que Antígona fala de um mundo no qual Brecht está vivendo, o mundo da extensão do nazismo. En 1940, 1940, lorsque la France est sous l'envahissement des nazis, quando a França sofre a invasão dos nazistas, Anouilh écrit une Antigone. Anouilh escreve uma Antígona. C'est-à-dire qu'on a besoin de revenir à ce mythe Quer dizer, é como se houvesse necessidade de voltar a esse mito, et on ne peut pas lui faire dire n'importe quoi. não podemos fazer com que ele diga qualquer coisa. Et ça, c'est la différence radicale. Essa é a diferença radical. À partir du moment où il y a des mots, A partir do momento em que há palavras, il y a du sens, em que há sentido, et cette dimension éthique, elle est articulée. essa dimensão ética se torna articulada. Et avec la musique, c'est complètement différent. Com a música completamente diferente. Donc, c'est un avantage réel, É uma vantagem real, c'est-à-dire qu'elle n'est pas envahissante, significando que ela não é invasiva, c'est-à-dire elle permet au sujet de faire l'expérience d'être entendu sans être assigné à une place, de faire l'expérience d'être entendu sans être assigné à une place. ela permite fazer com que o sujeito tenha a experiência de ser ouvido sem que lhe seja designado um lugar, Mais elle permet aussi de faire marcher les troupes au pas. De faire marcher mas les ela troupes au pas. permite igualmente fazer com que É nesse sentido marchem que ela as tropas. é 30 estética secondes. por Je termine juste un truc, un tout petit truc. Vous avez de la chance. Vous avez de la chance, c'est que on ne fait pas marcher des troupes militaires au son de la samba. Donc, Vocês têm muita sorte. Não é essa, aliás. Não se faz os grupos militares marcharem ao som do samba. voilà. Donc là, effectivement, ce sera plus difficile de Mas isso da música é a condição de ser essencialmente uma estética, não necessariamente uma ética, né? E é isso que dá a ela uma condição especial. O Nietzsche apontava isso, né? Essa condição especial, o nascimento da tragédia, no espírito da música. A música dá uma condição especial, ela tem uma condição especial no campo das artes, diferente das outras artes, né? Ou seja, a música é como se ela fosse a mais primária, a mais básica de todas as artes, né? E daí a importância dessa questão na própria constituição do psiquismo. Eu acho muito interessante essa ideia aí, que a música pode ser para qualquer coisa. E ela pode ser, naquele filme do Polanski, do pianista, né, a gente vê que ali ela exerce um poder sobre o nazista. O nazista encontrou aquele pobre judeu moribundo, né, tentando abrir uma lata para sobreviver, né, e ele poderia chamar os outros para matá-lo, né? No entanto, quando ele diz que ele é pianista e executa a peça, é interessante como que o Polanski, genialmente, ele coloca primeiro o nazista está em pé e aos poucos ele senta, né? Ele se curva à potência da música e protege o judeu, não faz nada com ele e tal, dá o casaco para ele, né? Então, quer dizer, nesse caso aí, esse mesmo nazista que poderia usar o Wagner para gozar das torturas, etc., porque usavam música nas torturas, né? Os nazistas. Foi convertido. Torturas indescritíveis, inenarráveis, me lembrei agora, músicas terríveis, torturas que faziam, mas ao mesmo tempo, por outro lado, poderiam também, né, essa música poderia fazer um efeito
de outra ordem dele. conversão. Les deux sont possibles. Os dois são possíveis na mesma pessoa. Ouais, les deux sont possibles. C'est ça qui est terrifiant. Isso é terrificante. C'est ça qui est terrifiant. Na mesma pessoa. Então, nesse sentido, a música não estaria, ela não teria essa condição de mais desligada do amálgama pulsional, entende? Mais tocada pela dimensão da pulsão de morte, o que torna ela uma potência, uma potência ainda maior. É interessante. Interessante. Né? Quer dizer, essa condição da música de estar mais desligada do objeto. Interessante, né? Não ter uma ligação. Que faz uma diferença em termos da ética. Né? Então, ela é efetivamente estésis. Né? A ética já implica a ação. Né? A música ela é anterior a isso. E nesse sentido, e daí isso, né? Mais afeita ao gozo outro, mais afeita ao impegável. Eu acho muito interessante uma coisa que eu me lembrei agora, que o Alain dizia, que eu adoro, que eu adorava e adoro, e que é engraçado porque é uma tentativa de fazer com que a música diga algo, na verdade. Quando ele diz assim, no piano, quem toca piano identifica isso bem. Na mão esquerda é o acorde. Ele diz, é o polo materno. É a continuidade. É aquele som que fala... E a mão direita é o polo paterno. É o corte. É a melodia. Isso é genial. E isso é um pouquinho de sentido para a música. Muito pouquinho, mas é. Né? Você fazer uma melodia, o polo paterno, cortando e sustentando. Na música contemporânea, eu gosto muito, quando eu vejo a Madonna, faz muito isso. Ela tem um fundo, assim, uma espessura melódica de violino, de guitarra, assim, correndo polo materno, e à direita, uma melodia cortante com ritmo, ela articula as duas coisas. Eu acho que músicas fortes, contemporâneas, articulam as duas coisas. O que você fala disso? Ele é músico, né? Esse rapaz aqui é músico, ele foi diretor de ópera, e aqui ainda não é. Non, mais je crois que ce qui est intéressant avec la musique, c'est qu'elle introduit une dimension proto-symbolique. O que eu acho interessante na música é que ela introduz uma dimensão proto-simbólica. C'est-à-dire que, bien sûr, que la musique s'articule en notes qui s'opposent les unes aux autres. Elle s'articule en notes qui s'opposent les unes aux autres. Em notas. En notes. Em notas. Em notas? Oui, comme en phonème. Ok, então a música, claro, ela se articula em notas, como fonemas. Donc c'est un système effectivement d'opposition. Então, fazendo certamente um sistema de oposições. Comme un langage. Como uma linguagem. Donc c'est pour ça qu'on peut parler de langage musical. Podemos falar de linguagem musical. Mais Mas c'est un langage qui ne signifie rien. é uma linguagem que não significa nada. Voilà. Et ça, il y a une phrase que je dis souvent et que je trouve très, très parlante. E é uma frase que eu encontro e que eu acho muito falante, essa frase. C'est une phrase de Stravinsky Uma frase de Stravinsky. qui dit « La musique ne dit rien, Ele diz assim, a música não diz nada, mais elle le dit bien. mas ela diz muito bem isso. » Voilà. Et ça, je trouve que c'est remarquablement ramasser la question. Eu acho que isso é notavelmente reunir a questão. Pourquoi? Por quê? Parce que oui, moi je suis d'accord avec Stravinsky, la musique ne dit rien. Eu estou de acordo com o Stravinsky, a música não diz nada. Mais par contre, quand on l'entend, Mas, por outro lado, quando a gente a ouve, et ça, j'allais dire d'accord, Alain l'a particulièrement travaillé, e isso que o Alain trabalhou particularmente, elle dit bien quelque chose et on sent qu'elle nous parle. ela diz bem alguma coisa e a gente sente que ela fala pra gente. Et c'est ça le paradoxe de la musique. Esse é o paradoxo da música. C'est-à-dire que quand on l'entend, on se sent adressé par elle,
Então, quando a gente a ouve, a gente se sente endereçado por ela, ela se endereçando para a gente, Et ça, c'est une réalité. isso é uma realidade. Mais à partir du moment où on essaye de raconter ce que la musique dit, Mas a partir do momento que a gente tenta narrar o que a música diz, c'est du badigeonnage imaginaire. é um besterol imaginário. Voilà. C'est-à-dire que les conneries sur les 4 saisons de Vivaldi, les 4 saisons de Vivaldi, Então, aquelas babaquices que já foram ditas sobre as 4 estações do Vivaldi, si on ne lit pas les poèmes qui sont écrits au début des 4 saisons de Vivaldi, se a gente não ler os poemas que estão escritos no início de cada uma das 4 estações do Vivaldi, personne n'entendra l'été, le printemps, l'automne, l'hiver. ninguém vai ouvir o verão, a primavera, o inverno. Voilà. C'est-à-dire que c'est une espèce de projection imaginaire Significa que é uma espécie de projeção imaginária qui est nécessaire en tant que bons névrosés, nous jouissons de ça. que é necessária, porque enquanto bons neuróticos nós gozamos por isso. C'est ça ce que j'appelle la dimension proto-symbolique de la É musique. isso que eu chamo de dimensão proto-simbólica da música. Eu acho uma ótima expressão. Et c'est ce qu'Alain disait quand il parlait de ces deux pôles E aqui paternels. também tem um proto-sujeito. Tout à fait. Tem um proto-sujeito. Lá que eu falo, proto-sujeito. Tout à fait. E o atento de o quê? Você falou? Não, você falou como é que foi? Lá no meio, sabe? Que j'ai dit? Je sais pas. Não, porque proto-simbólico. Ouais, voilà. C'est pour ça que je crois que ce que décrivait Alain dans ces deux pôles, Por isso que eu acho que isso que o Alain descrevia nos dois polos, a mão esquerda e direita, c'est ce que moi j'appellerais le proto-symbolique. é o que eu chamaria de proto-simbólico. Voilà. Proto-simbólico, porque é continuidade, né, gozo e corte de captação. Jean-Michel, Lígia, pega o microfone. Eu estou me perguntando, não sei se tem a ver assim, com exatamente com o que vocês estão falando, mas uma outra dimensão da música assim, mais percursiva e que leva aos transes místicos, assim, como vocês poderiam falar alguma coisa assim disso? Se tem alguma coisa que vocês poderiam falar sobre isso? Assim, dessa dimensão da música que leva as religiões africanas, afro-brasileiras, que elas induzem ao transe, né? Não sei se tem alguma coisa que vocês poderiam É falar. o próprio Pablo. Os transes, né? C'est interessante. Il y a un livre, je ne sais pas s'il a été traduit en portugais, qui s'appelle La musique et la transe de Gilbert Rouget. Non? Non? Vous lisez français? Dommage. C'est un bouquin passionnant qui répondrait totalement à votre question. Donc, il faut apprendre le français pour lire la musique et la trance. É um bom motivo. A pessoa aprender francês para ler esse livro. Mas, A música e o transe. Gilbert Rouget. mas acho que Gilbert Rouget. Alain, pardon. Mas é interessante porque eu acho que está tocando justamente nessa discussão, né, do que é o próprio simbólico, né? Portanto, esse momento aí de dobradiça, né, entre algo que é da pura continuidade, portanto, do absoluto e o gozo místico, né? E algo que faz uma marcação e que, né, compassa a dimensão simbólica. A dimensão simbólica exige cortes, exige compasso, né? Mas, enfim, mas é interessante pensar por que o ritmo, né? Porque seria mais um né? E não o ritmo que induziria ao transe, né? Isso também o Alain fala umas coisas muito interessantes. É interessante, mas por que o ritmo? Né? O Alain falou várias vezes em relação à questão do ritmo, né? Essa imediaticidade do que se responde ao ritmo.
quando uma música ritmada começa a tocar, a gente imediatamente começa a bater o pé ou a fazer um movimento corporal. Ela entra no corpo, né? É uma comunicação corporal. Mas o Wisnik, né, ele fala da dimensão rítmica da música como a primeira, né, a própria pulsação do coração. Né? Ritmo cardíaco. Fala-se de ritmo cardíaco. É, exatamente. É como se a pulsão entrasse antes de qualquer coisa por essa pulsação. E é como se, de alguma maneira, tocasse no que diz respeito à pulsão, mas acredito que isso me passa que a musicalidade, a música, no que diz respeito à compulsão, ela se aproxima mais da dimensão do afeto do que da forcela. E aí não é à toa que a gente diz, eu estou tocado quando eu estou afetado, que é uma coisa que atravessa o corpo e que diz respeito, a meu ver, com a pulsão, essa dimensão do corte também, como uma coisa que diz respeito a ritmo e a temporalidade também, que toda música também tem um tempo. Ela fala de tempo, de ritmo, de intensidade, uma coisa de mais intenso, a música acalma ou ela agita, e isso tem a ver com a intensidade, com ritmos e intensidade, e não necessariamente com o que diz respeito à coisa poética, à mensagem, ao campo do significante, é de outra ordem que está se falando. É corporal. Toca a porta do corpo. O problema é que do maluquismo, nós não vai fazer uma referência a isso. Quando ele fala que não interessa tanto mais a questão econômica, do excesso, da intensidade, mas o ritmo, a temporalidade da função, o problema econômico do masoquismo, ele trata, me lembrei agora dessa... Bom, agora então, vamos ter a pergunta, acho que vamos encerrar. Eu só queria fazer uma pergunta, Jean-Michel e Denise, porque o Jean-Michel, em algum momento, se não me engano, né, você falou que na psicose e no caso do autismo, a música, ela é como se ela possibilitasse uma nova descrição do sujeito. E aí eu queria saber se você podia falar mais um pouquinho sobre isso, porque ficou, né, uma música exatamente por essa ausência de sentido, ela pudesse propor ao sujeito uma nova descrição, uma outra chance de você também. Alors, je ne sais pas si je dirais vraiment une nouvelle inscription. Eu não sei realmente se eu diria uma nova inscrição. Mais l'expérience clinique que j'ai avec les autistes, Mas a experiência clínica que eu tenho com os autistas, c'est que si on essaie de s'adresser à eux directement, si on leur parle, é que se nós tentarmos nos dirigir a eles diretamente, falando, la réaction caractéristique, c'est qu'ils se bouchent les oreilles, ils se détournent. a reação característica é que eles voltam para o outro lado e tapam os ouvidos. Donc en fait, le fait qu'on puisse leur parler est insupportable. E aí, então, esse fato de poder falar com eles que é insuportável. Le fait de faire de la musique avec eux, le fait de faire de la musique avec eux, O fato de fazer música com eles n'est pas insupportable. não é insuportável. Donc la question clinique que je me pose, Então, a questão que eu coloco c'est qu'est-ce qui est dans l'interaction parlée impossible, o que tem a ver com a interação possível falada, qui devient, enfin qui est impossible lorsque c'est parlé, impossível, ela é impossível a interação quando é falada, et qui devient possible quand la dimension de la parole est éliminée dans la musique. e que torna-se possível quando é eliminada a palavra e vem a música. Pour ceux qui ont l'expérience de la clinique de l'autisme, Aqueles que têm experiência na clínica do autismo, souvent ces enfants ne parlent pas quand ils se mettent à parler.
Souvent, quand ces enfants se mettent à parler, ils ne parlent pas, mais ils chantent. Observa-se que essas crianças, quando elas começam a falar, elas não falam, elas cantam. C'est-à-dire qu'ils font une espèce de mélopée comme ça. Elas fazem uma espécie de melopeia. Comme si le fait d'introduire une musicalisation de la parole, Como se o fato mesmo de introduzir uma musicalização na palavra, na fala, permettait de neutraliser les mots d'une certaine manière. permitisse de algum modo neutralizar a palavra. Oui. Et donc, je suis pas sûr que ça. L'autisme, pour moi, l'autiste, il ne sort pas de l'autisme. Para mim, o autista não sai do autisme. Les enfants autistes avec qui j'ai travaillé, qui sont ensuite rentrés dans le langage, qui ont réussi à trouver une place dans le monde. As crianças autistas com quem eu trabalhei, elas conseguiram entrar na linguagem, encontrar um lugar no mundo. N'ont pas changé l'étrangeté de leur rapport au monde. Mas não modificaram a estranheza da relação deles com o mundo. Voilà. Mais tout d'un coup, ils trouvent des organisations, des modalités Mas de algum modo eles encontram organizações e modalidades qui leur permettent de rendre le rapport au monde un peu plus supportable. que permitem a eles fazer com que a relação deles com o mundo fique um pouco mais São as suportável. mediações. São as mediações. Merci beaucoup. C'est toujours désagréable. Mestrado também. Eu pensei que você estava lá. Sabem que atendi ano passado? Eu sei. Obrigado, Paulo. Foi ótimo ter feito a sua experiência.